Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, o último vídeo de 2019. E nada mais justo que, por ser o último vídeo de 2019, a gente não faça uma retrospectiva desse ano e veja o que a gente conseguiu conquistar ou não dentro do nosso consultório, de acordo com as dicas que foram dadas aqui ao longo do ano. Então vamos lá! É muito normal, quando o ano termina, a gente fazer reflexões de como foi o nosso ano no âmbito profissional, no âmbito pessoal e ver o que a gente quer conquistar em 2020. Acho que o planejamento do consultório e toda a questão de fidelização de pacientes, de como a gente trata os pacientes, também tem que entrar nessa reflexão, é muito importante. E aqui, ao longo de 2019, eu e a Bárbara, que trabalha com marketing, demos diversas dicas para vocês potencializarem o consultório, conseguirem fidelizar os pacientes de vocês, aumentar o fluxo de consultório. Então eu quero saber de vocês se isso aconteceu, não. Então se vocês puderem já deixar nos comentários o que a gente conseguiu ajudar vocês em 2019 para que a gente consiga fazer ainda melhor em 2020, a gente agradece. E para quem aí tá pensando nas suas reflexões de 2019 e nos seus objetivos para 2020, eu vou listar algumas coisas que eu julgo serem as mais importantes do que foram falados aqui ao longo do ano. Isso não quer dizer que não pode pegar todos os vídeos que foram postados, todos os nossos webinars e dar uma olhada geral para ver as tuas metas e o que tu quer conquistar em 2020, porque isso é muito importante também. O que eu falo aqui que é importante é de forma geral. Agora, cada um sabe na sua vivência de consultório, no seu dia a dia, o que ainda não atingiu e o que gostaria de atingir para fazer essa listinha e começar o ano com o pé direito. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer é: você se relacionou com seus pacientes em 2019? Pega lá em janeiro e agora em dezembro, como que está sendo o espaço entre as consultas dos seus pacientes? Você tem entrado mais em contato? Você tem feito aquela dica do calendário de mandar mensagem para esses pacientes em datas específicas, de se organizar para isso? Ou você fala com o seu paciente quando dá na telha? Tem muita gente que entrou em contato comigo ao longo do ano dizendo como essa função, essa ideia do calendário ajudou na rotina profissional. Porque às vezes a gente lembra que tem que falar com tal paciente. Pois é, já faz 2 semanas que eu não entro em contato com esse paciente. E a gente acaba esquecendo e o tempo vai passando, esse paciente não volta e a gente acaba ficando até com vergonha. Porque normalmente, eu pelo menos em consulta, eu falo que eu vou entrar em contato com o meu paciente, eu falo que eu vou acompanhar ele entre as consultas. Então se eu não entrego o que eu prometi, a gente acaba ficando com um pouco de vergonha. Então esse calendário me ajudou muito e eu sei que ajudou muita gente também. Então essa é a primeira reflexão. Se tu ainda não fez esse calendário, essa organização de contato com os pacientes entre as consultas, bora fazer, que vai melhorar muito a tua rotina de consultório, além de te liberar mais tempo e preocupações, porque tendo um calendário, tendo tudo anotado, pode até colocar para te notificar quando for para entrar em contato com algum paciente. Não precisa se preocupar com isso em outros momentos. Não fica aquilo na cabeça, que nem quando a gente tem que fazer alguma coisa e não pode esquecer de jeito nenhum, que a gente não consegue tirar aquilo e focar em outras coisas. Então vai te dar mais tempo para conseguir focar em outras coisas que também são importantes do teu consultório, da tua vida pessoal e etc. A segunda reflexão, que também entra bastante na parte de fidelização, é fazer com que o paciente saia da consulta com a próxima consulta já marcada. Vocês têm feito isso também? Também bastante gente entrou em contato comigo dizendo como isso ajudou, porque apesar de dar uma certa vergonha no final da consulta de dizer: fulano, já vamos deixar a próxima consulta marcada, porque normalmente os pacientes têm muita vivência com o médico e médico não faz isso. O médico primeiro ou passa para a secretária ou não precisa de um retorno porque são consultas mais pontuais. Mas a gente tem que ter a coragem de dizer para ele: olha, eu quero te ver daqui 2 semanas, ou daqui 1 mês, ou daqui 3 meses, vamos já deixar marcado, qualquer coisa tu me avisa mais perto, mas isso gera um compromisso com o paciente e faz com que tu tenha uma organização financeira também, tu já sabe daqui 3 meses quantas consultas vão ter, quantos pacientes tem que retornar naquela época e já está marcado. E daí, claro, que, usando a primeira reflexão, entra em contato com ele nesse meio tempo, faz com que ele não esqueça de você, para que ele não desmarque essa consulta depois, que para nós é muito ruim também fazer uma projeção financeira e daí os pacientes acabarem desmarcando de última hora. Então a gente pode ver que uma coisa vai levando a outra e a tua gestão de consultório vai se construindo aí também. A terceira reflexão fala exatamente sobre isso, sobre entender a sazonalidade do teu consultório, entender os meses que tu vai ter mais pacientes, vai ter menos, que vai precisar apertar um pouquinho mais financeiramente, que vai estar um pouquinho mais solto e aprender a guardar também para os meses em que tiverem menos pacientes. E toda essa organização, assim, a primeira reflexão e a segunda reflexão também culminam nessa,
que é estabilidade financeira. A gente sabe que é muito importante saber o quanto a gente vai ganhar, entender os meses que a gente vai ganhar mais e vai ganhar menos. E isso a gente faz, para quem nos acompanha há mais tempo, a gente tem os relatórios dentro do sistema, onde a gente consegue olhar exatamente como foi esse ano, dividido por meses. Então, em julho eu tive meus pacientes, daí em agosto caiu, em setembro subiu de novo. E isso a gente vê, para quem tem o Datebox há mais tempo, que se repete ao longo dos anos. Então a gente consegue ver essa sazonalidade e se organizar. Isso também faz parte da gestão de consultório, porque como a gente sempre fala aqui no nosso canal, o consultório é como se fosse um negócio de vocês, não é só o momento em que vocês entram em consulta, atendem o paciente e saem. O consultório é muito mais do que isso, vocês têm que gerir tudo isso, porque é a ferramenta de trabalho, é o trabalho de vocês, né? O nosso trabalho. Então a quarta reflexão que eu quero passar para vocês é sobre os retornos. Tem gente que fala que os retornos acabam não sendo muito ricos com seus pacientes, que eles não sabem o que falar no retorno com o paciente. Então que a primeira consulta é super rica, passa tudo o que tem para passar, todas as orientações, todas as dicas, como ler rótulo, a consulta dura 3 horas. E daí quando chega no retorno dura 20 minutos, porque não tem o que conversar com o seu paciente. Isso também é uma reflexão a ser feita, como você estava fazendo lá no início do ano e como está fazendo agora, e como pode melhorar para 2020. E a minha dica é usar o diário alimentar. Com o diário alimentar, eu sempre falo aqui, para quem está acostumado a ver meus vídeos sabe, você consegue ver o que o paciente está consumindo entre as consultas para na próxima consulta ou no retorno orientar eles quanto a isso. Claro que a gente também pode orientar entre as consultas, mas o ideal é também que se guarde algum conteúdo para conversar com esse paciente ao vivo em consulta, para ele também ter um motivo para voltar a encontrar vocês no consultório. A gente tem que dosar muito o que é conversado com esse paciente entre as consultas e o que é material, conteúdo de consulta. Então também tem que aprender a dividir isso, anotar é muito importante. Tá vendo o diário do paciente e viu alguma coisa que fugiu do padrão, anota para não esquecer de falar com ele no retorno. Porque senão a gente vê uma coisa, depois ele posta várias outras anotações no diário em cima, fala com vocês no chat e aquilo some, daí chega na hora da consulta, parece que a gente não tem conteúdo e a gente pensou em tanta coisa para aquele paciente entre uma consulta e outra. Então faz com que ele preencha o diário, vai anotando percepções entre uma consulta e outra para conversar com ele no retorno ou na próxima consulta e ele sentir que esse acompanhamento segue rico e que não foi uma coisa só de primeira consulta e depois o retorno são só avaliação antropométrica, que é o que acaba acontecendo em alguns casos. E a quinta e última reflexão que eu tenho para passar para vocês é sobre encantar os pacientes, encantar os clientes de vocês. Até foi tema do meu último vídeo aqui no canal, como o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então a gente precisa fazer com que o nosso cliente, que o nosso paciente tenha sucesso, para que a gente também esteja sempre com o consultório cheio. E parte disso é encantar esse cliente, é conhecer esse cliente na primeira consulta ou até antes, ver o que ele precisa e fazer o máximo para que ele consiga atingir isso. Mesmo que não seja um objetivo físico, mesmo que você note que ele tem alguma dificuldade diferente, emocional, abranger isso também. Porque faz com que o paciente crie um vínculo com a gente, ele se sente encantado e ele volta e o consultório vai estar cheio dessa forma. Então, se você ainda não viu meu vídeo anterior, onde eu falo mais sobre isso, eu explico mais sobre relacionamento com o cliente, volta, dá uma olhada e depois eu espero que vocês sigam 2020 com um consultório cada vez mais cheio, nos acompanhando aqui no canal e que seja um ano de muito sucesso para todos nós. Beijo, feliz ano novo!